Então nós vamos agora compartilhar uma palavra a respeito da importância de evangelizar. Mas eu gostaria que você fechasse os seus olhos, que você pedisse para o Senhor agora abrir os seus olhos espirituais, abrir os seus ouvidos espirituais, para que Ele possa falar com você, Ele, espírito de revelação, no pleno conhecimento da sua verdade. Pai, nós queremos te louvar e te bendizer por essa tarde que o Senhor preparou para nós. Obrigada, Jesus, por cada pessoa que veio aqui para ser instruído, para ser capacitado. De fato, o Senhor nos trouxe e nos uniu neste lugar, para que possamos ser edificados pela Tua palavra. Por isso, Senhor, nós oramos para que os nossos ouvidos espirituais sejam agora abertos. Senhor, tira as escamas dos olhos, tira a cegueira, tira a incredulidade, tira tudo que impede, Senhor, de nós compreendermos por revelação a Tua palavra. Senhor, nós abrimos o nosso coração para receber vida, para receber alimento, para receber instrução da parte do Senhor. Se você crê, repita assim comigo: eu creio que a palavra de Deus é a verdade. Ela é viva, ela é eficaz, ela funciona e tem poder para me transformar. Por isso, nessa tarde, eu abro o meu coração para receber instrução, inspiração, capacitação. Eu declaro que a minha mente está agora cativa à obediência desta palavra, em nome de Jesus. Amém? Obrigada. Queridos, como eu falei para vocês, nós estamos em um tempo de treinamento, de capacitação, porque nós estamos participando de um projeto internacional, que é o projeto de evangelismo, onde nós vamos alcançar 300 mil crianças para Cristo. Amém? Você faz parte desse projeto? Então é um projeto que nós já estamos participando dele há 3 anos. E esse ano em especial ocorreu tantas coisas, mas o nosso alvo ainda vai ser alcançado e ele foi estendido para junho de 2021 e nós vamos até lá evangelizar essas 300 mil crianças e nada vai poder parar o plano de Deus para elas. Então nós estamos fazendo parte desse projeto e dentro desse projeto nós estamos estudando um livro que chama O Processo Espiritual na Infância. Você já tem esse livro? Toda líder de célula, líder em treinamento tem que ter essa sua ferramenta, seu livro de cabeceira. É quase o seu manual de vida na rede de criança, amém? Por quê? Porque é um livro completo que tem 20 anos de ministério, de experiências bem-sucedidas, de uma célula que começou lá em Goiânia, na Igreja Videira, e hoje está em várias cidades e até mesmo nações. Então esse livro ele tem 20 anos de experiência, de muitos frutos, e que nós podemos realmente usá-los como ferramenta para nós. Dentro desse projeto, desse treinamento com a liderança, nós estamos estudando esse livro. Então todas as reuniões de discipulado, né, as capacitações que nós fazemos, nós falamos a respeito desse livro, nós ministramos. Você precisa individualmente na sua casa. Nós estamos também, a pastora Márcia fez uma imersão sobre esse livro e ela liberou os áudios, vídeos dessa palavra. Então nos discipulados nós estamos estudando, ouvindo, para que nós possamos nos aprofundar. Porque a Bíblia diz que aquele que ensina, esmere-se no fazê-lo. Então nós estamos ensinando crianças, que é a melhor terra e é a melhor fase de nós plantarmos uma semente. Você sabe que você é um privilegiado? Você que trabalha com criança, você tem uma responsabilidade muito grande. Por quê? Porque nós estamos formando a base espiritual de uma vida inteira. Então isso é tão precioso e o Senhor te escolheu para que você pudesse plantar a melhor e mais poderosa semente, que é a semente da palavra, na melhor terra que existe, que é o coração da criança. Diga amém. Você é muito privilegiado. E essa é uma grande responsabilidade. E por isso que nós precisamos nos habilitar, precisamos nos capacitar para fazer esse trabalho com excelência, para fazer esse trabalho de forma assertiva. Então, nesse tempo em que nós estamos, fazendo esse projeto, nós estamos nos aprofundando nesse livro, amém? E foi lançado, vai fazer o lançamento oficial
no culto lá em Goiânia. Depois ela vai disponibilizar para nós um vídeo de uma capacitação que ela vai fazer para instruir toda a liderança. Mas o livro Amado Coração, que ele está sendo distribuído gratuitamente, isso é graça. Esse livro vai ser gratuitamente entregue para cada uma das crianças do nosso rebanho. E é um livro que ficou completo, ele conta a respeito do plano de salvação. Ficou lindo e ele foi traduzido em 6 idiomas, irmãos. Olha como o Senhor ele tem um plano para nós. E nós cremos que nesse tempo que nós estaremos usando esse livro, milhares, fala comigo, milhares de crianças serão alcançadas. Essa ferramenta vai ser colocada na mão dessas crianças. E essas crianças serão usadas para evangelizar famílias inteiras, salas de aulas inteiras. Vai ser um trago no inferno e por isso há tanta resistência contra você. Amém? Pode aplaudir o Senhor, porque é isso que vai acontecer. O Senhor vai colocar essa arma na mão, na boca e no coração das crianças e nada vai poder resisti-las. E você vai ser o canal que Deus vai usar para treinar esse poderoso exército. Por isso que você tem que ser alguém realmente diligente, apaixonado, incendiado, sabe, para que você possa treinar bem o seu exército de crianças, para que eles saiam por toda essa cidade, por toda essa nação e até países, pregando o evangelho da graça, anunciando as boas novas da salvação. Irmãs, meu coração está tão incendiado para ver essas crianças contando essa história, para ver primeiro elas sendo marcadas por essa história e depois ela podendo compartilhar. Eu creio que vai haver salvação em famílias, eu creio que vai haver porque o Senhor ele faz muito além do que tudo que pedimos, pensamos ou imaginamos, amém? Porque Ele é poderoso. Então dentro disso, para que nós possamos avançar o reino de Deus, nós vamos nos habilitar nessa primeira etapa do processo espiritual, que é o evangelismo. Todos nós, irmãos, trabalhamos diretamente com as crianças. Nós precisamos saber treiná-las, saber ensiná-las. Mas para isso você tem que ser a primeira a entender. Então aqui o plano de salvação, ele tem 5 pontos importantes. Por quê? Porque a forma que nós apresentamos o plano para as crianças é de uma maneira completa, cronológica e com uma base bíblica. Mas quantas aqui sabem falar o plano de salvação com todos os versículos memorados? Você sabe? É para isso que nós estamos fazendo essa capacitação também. Para que você possa ser bem afiada. Porque como é que você vai ensinar algo se você mesma não sabe? Então eu fui muito desafiada, porque eu tenho uma memória meio fraca. Em nome de Jesus, eu tenho a mente de Cristo, né? Mas eu fiquei memorizando o plano, memorizando e ensinando. E falava o plano, falava os versículos. Hoje nós vamos cantar. Quero ver você esquecer. Nós vamos cantar todas as músicas do versículo com referência para você nunca mais esquecer de nenhum deles. Porque quando você for ensinar para suas crianças, você vai estar bem afiadinha e elas vão receber esse plano e o Senhor vai lançá-las como uma flecha para colher muitos frutos. Amém? Então, por que o processo espiritual na infância? É o fruto de um clamor a Deus para mostrar como que nós vamos realizar o trabalho com as crianças dentro da igreja. Então, o processo espiritual da infância é o quê? É um processo planejado para poder trabalhar com as crianças dentro da nossa estrutura da igreja. E qual que é o alvo do processo espiritual? Formar a base espiritual na infância. Então, toda a estrutura, quando você vai construir um prédio, alguma coisa bem grande, alta, o que tem que ser bem forte? A base. Se o prédio ele for construído em qualquer tipo de terreno, ele vai ser facilmente destruído, não é assim? Mas para que grandes estruturas sejam elevadas, sejam construídas, a base tem que ser forte. Então a mesma maneira, irmãos, é na vida espiritual das crianças. As crianças, elas ainda estão sendo construídas, elas formadas, e nós fomos chamados para formar uma base espiritual forte desde a infância. Porque quando esses meninos crescerem, eles serão adultos saudáveis, eles serão adultos sarados, eles serão adultos ousados em Deus. Mas Deus não vai esperar eles crescê-los. Ainda na infância, o Senhor quer usá-los. Você crê nisso?
Por isso que você tem que saber realmente cada momento exato desse processo. E vamos nos aprofundar então aqui no evangelismo. A palavra evangelismo significa boas novas. Boas notícias. Então você é o portador das boas novas. Quando você sai para contar a respeito desse plano perfeito para as crianças, você está falando a respeito de boas notícias. De boas notícias. E é tão crescer sabendo que existe um Deus que te ama, não é? Eu não tive essa oportunidade. Eu fui evangelizada e eu nasci de novo aos 18 anos. Mas hoje eu tenho experiência com os meus filhos, que desde pequenos, eles estão sendo formados nessa visão. E hoje o meu filho, ele sabe exatamente a sua identidade. Quando nós estávamos estudando a apostila dos vencedores, e nós estávamos falando sobre a volta de Jesus, tem uma lição que respeito da Nova Jerusalém, da cidade que desce do céu. E fala que as ruas são de ouro, e os portões da cidade são de ouro. E a gente falou do livro da vida, ensinou e fez o teatro. Aí teve um dia que nós estávamos tomando café da manhã. Meu filho chegou assim, extasiado. E ele falou: ai, eu sonhei, mamãe, com a Nova Jerusalém. Eu sonhei com a cidade que desce do céu. E aí a minha filha falou assim: e como é que é lá, Henrique? Como é que é as ruas? Aí o Henrique falou: as ruas são de ouro e a grama é de esmeralda. E aí a Fernanda falou assim: você viu o livro da vida, Henrique? Aí ele falou: eu vi, e o meu nome era o primeiro da lista. Isso que é assim, a certeza da salvação, a certeza de que Ele era o primeiro. Então assim, é tão bom você crescer sabendo que existe um Deus que te ama. Saber que você pode confiar nesse Pai de amor, sabendo a sua identidade em Cristo. Não é maravilhoso? E hoje nós temos essa oportunidade, né, de ensinar isso para as nossas crianças. Então, às vezes existe uma ideia, em muitas igrejas, uma mentalidade normalmente errada, e até eles usam uma teologia para ensinar isso, de que as crianças elas são boas, e que as crianças não precisam de salvação. Então muitos deixam de evangelizar porque pensam assim: não, criança é salvo. Até os 7 anos, alguns ainda mensuram idade, né? Até os 7 anos, eles são inocentes. E aí eles deixam passar, irmãos, uma fase tão importante que é a infância. E aí a criança nasce dentro da igreja sem nascer de novo. E aí quando cresce, o que acontece com essas crianças? Elas se desviam. Por quê? Porque nunca nasceu novo. Nunca se pregou o evangelho para elas. Às vezes contava história bíblica, passava um desenho, mas não se importam em realmente trazer o novo nascimento para o coração das crianças. Então o nosso alvo, irmãos, no ministério infantil é, em primeiro lugar, levá-las a Cristo, é conduzi-las até Cristo. Quando Jesus fala: deixai vir a mim os pequeninos, não os impeça, porque reino não significa porque eles estão salvos. Eles precisam receber Jesus. Deixe vir a mim, porque Jesus é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. As crianças, elas vão ser salvas, mas primeiro elas têm que receber Jesus. Não tem outra maneira, não tem outro caminho de ser salvo, se não for através de Jesus. E até as crianças precisam experimentar isso. A Bíblia diz em Romanos 3:23, porque todos pecaram e estão afastados de Deus, e estão destituídos da glória de Deus. Então todos pecaram. Quando a Bíblia diz que o pecado entrou através de um homem, e por causa desse homem, todo mundo se tornou pecador. Mas também a justiça de Deus entrou através de um só, a saber, Jesus Cristo, amém? Todos pecaram, todos já nascem no pecado. E na primeira oportunidade, aquele bebezinho lindo, fofinho, ele vai apresentar o fruto. Qual que é o fruto dessa natureza pecaminosa? É o pecado. Então as crianças, elas precisam conhecer o evangelho. Elas precisam ser levadas à experiência do novo nascimento. Porque a experiência de salvação, irmãos, ela é uma experiência que exige fé. E é uma experiência individual. Nós cremos que Deus é um Deus de aliança. E que Deus, Ele pode salvar famílias inteiras por causa da aliança. Nós vemos isso no exemplo lá de Noé, da arca de Noé, não foi? A arca simbolizava o quê? Salvação. Quem entrasse na arca seria salvo. A arca era um tipo de Cristo, apontava para a porta que é Cristo.
E aí quando Noé entrou na arca, sua família, toda a sua família foi salva. Por quê? Porque eles estavam debaixo dessa aliança. Um outro exemplo da aliança, da salvação através da aliança dos pais, é lá no Egito. Quando o anjo da morte vai passar, as famílias tinham que estar dentro de casa e passar o sangue do cordeiro nas portas. E ali então o anjo da morte passava e não tocava naquela família em que o sangue estava perdido. Então aqui a gente vê que a salvação, ela pode alcançar as famílias através da aliança dos pais. Mas tem um exato momento, e que a Bíblia não menciona essa idade, e que cada um precisa fazer a sua decisão pessoal por Cristo. Então por isso que nós pregamos desde a primeira idade, desde o ventre. Nós fazemos o trabalho com as gestantes, ensinando aquelas gestantes a consagrar os seus filhos, a ensinar o evangelho para as pessoas ainda pequenas, porque elas têm capacidade de compreender o evangelho. Ela tem capacidade de compreender o plano de salvação. Quantos estão me entendendo? Amém? Então a Bíblia diz aqui, em Efésios 2:8, porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Então é um presente de Deus. Você não precisa fazer nada para ser salvo. Você precisa crer e receber. Você precisa confessar. Então é o presente. Quando essa boa nova é oferecida, esse presente é oferecido, até hoje, nesses anos de ministério, eu não vi nenhuma criança rejeitar esse presente. É por isso que Jesus afirma, delas é o reino. Porque todas as vezes que você apresenta o plano de salvação para uma criança, ela recebe com avidez, amor, elas recebem com paixão. Então por isso que nós não podemos deixar de pregar. Então a salvação também é uma promessa. Se creres, será salvo. Então eu vou dar um exemplo aqui. Se eu falar para minha filha, filha, se você arrumar o seu quarto, eu vou te dar um presente. E aí ela vai arrumar o quarto e ela vai esperar o presente, não é? Foi o quê? Uma promessa condicional. Eu vou te dar o quarto. Mas se eu disser para minha filha, filha, eu vou te dar um presente. Pronto. É uma promessa. Ela precisa fazer alguma coisa para receber o presente? Não. Se eu empenhei a minha palavra de que ia dar o presente para ela, é assim que vai acontecer. Da mesma maneira, irmãos, é a salvação. Deus, ele não colocou condições para você ser salvo. Ele apenas disse, se você crer, você vai ser salvo. Crês tu? Com a sua boca, confesse e crê com seu coração, e então você vai ser salvo. Então assim é que nós devemos apresentar esse plano para as crianças, amém? Mas por que a Bíblia diz que nós precisamos evangelizar as crianças? É interessante que quando você vai olhar em toda a história bíblica, você vê que Deus começou a contar as histórias dos grandes homens de Deus desde a sua infância. E isso não é por acaso. Então quando você vê lá a história de Moisés, desde de bebezinho, quando ele nasceu, Deus começa a contar a história dele. E a palavra Moisés significa salvo das águas. E aí a gente vê depois a história também do próprio profeta Jeremias, que Deus chamou ele desde o ventre. Antes de você fosse formado no ventre da sua mãe, eu te escolhi e te designei como profeta às nações. E aí a gente vê vários outros que foram contados desde a infância, Samuel, Jesus. E a gente vê Jesus, o próprio Jesus também falando lá em Mateus, né? Não é da vontade do vosso Pai Celeste que pereça nenhum desses pequeninos. Então a gente vê a Bíblia nos mostrando a importância de nós conduzirmos as crianças até Cristo. De nós como esse canal, sabe, levar elas até, de abrir as portas do reino para elas. Jesus, ele nos deu a chave do reino dos céus. Ele nos deu a chave de Davi, que abre e ninguém fecha. Sabe o que é essa chave, irmãos? É quando você prega o evangelho. Quando você prega o evangelho, você está abrindo portas. Você está usando uma chave espiritual poderosa. Você está dando acesso para que aquela criança possa ter entrada no reino dos céus. Isso é poderoso. Deus, ele deu essa chave para a igreja. E o que você está fazendo com a sua chave nesses dias? Você precisa abrir as portas do reino para as crianças, para que elas possam entrar. Então a salvação, ela está disponível para todos. Apocalipse 22:17 diz assim: aquele que tem sede, venha, e quem quiser, receba de graça da água da vida. Então a salvação,
presente. Ela é pela fé. Não depende do que você faz, mas depende daquilo que Cristo fez. E é essa notícia que nós vamos espalhar para os 4 cantos dessa cidade, dessa nação, amém? Você vai se encher de ousadia nesses dias e você vai anunciar essa boa nova, amém? Marcos 16:16 diz: quem crer e for batizado será salvo. Sabe, para nós não há dúvida de que nós precisamos pregar o evangelho da graça. Pregar o evangelho das boas notícias desde cedo, porque é a vontade de Deus que as crianças e todos sejam salvos, né? O que significa ser salvo? Ser salvo é ser colocado em uma nova posição em Cristo. Então é impossível uma pessoa que recebeu a salvação, recebeu o novo nascimento, que ela permaneça na mesma posição. Quando você anuncia o evangelho da graça e aquela pessoa recebe, a Bíblia diz que ela é transportada de um reino para o outro. Irmãos, olha que precioso isso. E olha que privilégio o Senhor nos deu de conduzir pequeninos para o reino de Deus, de tirar os pequeninos das trevas, sabe, de tirá-los do Egito, do domínio de Faraó, do domínio de Satanás. Quando você prega o evangelho para uma criança, você está transportando ela do reino das trevas para o reino da luz, para o reino de Deus. E essa salvação é para sempre, ela é eterna. Então, irmãos, eu quero que você hoje receba, sabe, esse senso de urgência e essa importância do seu trabalho. O seu trabalho é importante, porque quando você anuncia Cristo para uma criança, ela recebe e o destino daquela vida é transformado para sempre. Crianças que estavam destinadas ali para o tráfico, para a prostituição, quando o evangelho chega na vida dela, aquele destino é transformado. Mas Deus, Ele precisa de canais, Ele precisa de pessoas. Ele escolheu você para ser esse canal que vai tirar vidas das levá-las para o reino da sua maravilhosa luz, amém? Sabe, ser salvo significa receber a nova vida em Cristo. É você ser tirado de uma posição para outra. É isso que você faz continuamente quando você prega o evangelho para as crianças. Diz que quando você reunir as crianças na sua célula, não deixe de anunciar essa boa nova. Sabe, não perde o foco. O foco é o evangelismo, é a boa notícia. É receber Jesus, é falar para ela, se você crer, você vai se tornar um filho de Deus. E não importa o que você faça, Deus nunca vai deixar de te amar, porque agora você é filho. E aí você pode também depois acrescentar, como filho você é herdeiro, você tem direitos em Deus, de ter uma vida feliz, de ter uma família abençoada. E aí você pode realmente encher o coração daquela criança com essas boas notícias, amém? Nós costumamos dizer, irmãos, que a infância é uma janela rara. É uma janela rara de oportunidade. Sabe, é uma janela que se fecha. Minha filha essa semana fez 10 anos. Eu falei, meu Deus, a janelinha está fechando. Porque depois é muito mais difícil do evangelho entrar. Não é impossível, mas é mais difícil. Agora é o momento. E nós não podemos perder esse tempo. E aí foi feito um estudo. E é um estudo secular, irmãos. Né? Uma pesquisa científica com um missiólogo. E ele criou esse termo, janela 414. E essa visão, ela diz que crianças e jovens com menos de 15 anos de todo mundo que precisam conhecer Jesus. E aí ele estimou que 85% das pessoas dessa faixa etária tomam a decisão para seguir Cristo. Todas as pessoas que fazem essa decisão, 85% delas estão na idade de 4 a 14 anos. É exatamente a idade que nós trabalhamos. Nós trabalhamos o processo espiritual na infância até os 12 anos. Porque nós cremos que aos 12 anos, então, essa base já está. E olha que interessante, irmãos, essa pesquisa. Ele elencou 5 razões porque a igreja tem que investir nas crianças. Aos 5 anos é a melhor época para aprendizagem. Aos 6 anos, os valores morais já estão sendo formados. 9 anos, a visão de mundo é formada. Aos 12 anos, a maturidade começa a chegar. E as convicções são reforçadas.
Aos 13 anos, a escolha por uma religião a ser seguida já existe. Então, essa é a hora, esse é o momento, e é por isso que nós temos que correr, que nós não vamos ficar de braços cruzados esperando as coisas acontecer, não. Nós vamos até onde as crianças estão. O Senhor vai te levar nesses dias, e essa capacitação aqui é para te encher de espírito de ousadia, sabe, para que você saia e pregue o evangelho, quer seja oportuno, quer não, diz Paulo. Insta, ensina, pregue, quer seja oportuno, quer não. Nós vamos pregar o evangelho da salvação, porque o Senhor nos deu o melhor tempo. É uma janela rara de oportunidade, e nós não vamos perder essa grande oportunidade. Como que nós fazemos o evangelismo dentro da estrutura de igreja? Então aqui nós reunimos as células e muitos cultos aí não estão acontecendo, já fazem 4 meses. E nesse tempo, o que você ficou fazendo para ensinar suas crianças? Você deixou elas à mercê da televisão, da internet, porque a oferta tem muitas. Sabe, apertar, já deu, já acabou, já deu tempo. Sabe, de nós ficarmos parados. Muitos ficaram muito tempo sem sequer fazer uma ligação para as... Mas o Senhor, Ele nos despertou, e nós vamos fazer igual a Esther: se perecer, pereci. Nós vamos reunir essas crianças nas células. Nós vamos até onde elas estão. Porque se você sair aí na rua, tem um grupo de crianças na pracinha, tem um outro grupo na casa lá da tia, da avó. Mas para o culto e para a célula elas não podem ir. Então nós vamos lá onde elas estão, amém? Você vai fazer isso, sabe por quê? Porque hoje você vai entender a necessidade, a urgência que as crianças têm de serem salvas. E elas estão aguardando receber o alimento através de você. Nós não vamos perder esse tempo oportuno. Nós fazemos isso através das células e dos cultos. E nas células é a oportunidade que nós temos de estar exatamente onde elas estão. Porque a maioria delas não vem para os nossos cultos, mas elas estão lá. Elas estão lá nas casas. Então esse é o tempo de você ir onde elas estão. Amém? Temos orado para que as aulas voltem logo, para que as células nas creches possam voltar a acontecer, para que as células nas escolas, nos abrigos possam voltar a acontecer. Eu estou com tamanha fé de que esse livro ainda esse ano vai chegar nas creches, porque nós temos muitas crianças que estão sendo evangelizadas nas creches, mas por causa desse tempo, isso foi paralisado. Mas muito vale por sua eficácia a súplica de um justo, amém? Nós vamos orar, e essas portas vão se abrir, e nós vamos levar o evangelho para da salvação para todas essas crianças, amém? E aí, através dessa estrutura nossa, nós temos a célula, os cultos, e nós temos também os encontros. E esse ano praticamente não teve encontro, né, irmãs? Nossa agenda já estava ali toda organizada, toda formada, mas nós cremos que Deus tem um plano, amém? Porque os planos de Deus jamais podem ser frustrados. E se o diabo tentou impedir de alguma maneira que o evangelho chegasse até as crianças, pois agora ele está já mais que derrotado. Porque um exército de mulheres vai se levantar para treinar um exército de crianças. E o estrago no inferno vai ser grande, minhas irmãs. Nós precisamos nos revestir dessa ousadia. Sabe, precisamos nos revestir desse senso de urgência. Para que nós tenhamos esse canal nas mãos do Senhor. Não podemos nos intimidar, porque o diabo ele não respeita, né, idade. E nós também não, nós vamos pregar do menor até o maior. Sabe, Jesus ele nos disse que não é da vontade do nosso Pai Celeste que pereça nenhum dos pequeninos. Sabe o que é perecer? É ir para o inferno. E essa não é a vontade. Mas a vontade de Deus é que todo homem seja salvo. Mas o evangelho da salvação só pode chegar se Deus achar aqui em nós um canal disponível para que Ele possa usar. E às vezes você pensa, mas é tão difícil, é tão complicado trabalhar com crianças. E às vezes tem mulheres, talvez se você está aqui, você ainda não se envolveu completamente nesse trabalho, porque às vezes você fica avaliando demais as dificuldades. Sabe de uma coisa? Se Moisés tivesse avaliado a dificuldade, ele tinha negociado as crianças lá com o faraó. Porque em determinado momento que Moisés foi diante de Faraó, Faraó falou assim, pode ir, mas deixa as crianças e os animais. Se Moisés fosse um líder natural, se Moisés tivesse a mente natural de muitas mulheres, ele poderia ter pensado, nossa, criança dá trabalho demais. Vamos largar esses meninos aqui, porque eles vão tornar a caminhar
difícil, vai ser mais lento, vai ser mais complicado a gente passar esse deserto com essas crianças, já que o faraó deixou a gente ir, vamos deixar as crianças, porque criança dá trabalho, porque criança tumultua. Tem muitos líderes com mentalidade de faraó, mentalidade natural. Mas Moisés é um tipo de Cristo. Moisés é um tipo de pessoa que pensa como Cristo pensa. E nós somos a igreja de vencedores. Nós pensamos como Jesus pensa. E Jesus disse para não deixar elas perecer. E aí Moisés então ele falou, eu não vou deixar nenhuma unha para trás. Nenhuma vai ficar. Mas nós vamos para o deserto adorar a Deus. E nós vamos levar as nossas crianças e os animais também. Nenhuma unha vai ficar, faraó. E é isso que você tem que falar hoje, irmãos. Você tem que ir para o mundo espiritual. A sua guerra não é contra carne nem sangue. A sua guerra não é contra o governante, contra o pai da criança que não deixa a criança ir. A sua guerra é contra inimigos espirituais. E as suas armas são espirituais também. Experimenta fazer um jejum. Experimenta ir orar com mais algumas irmãs. Experimenta isso para você ver se essas cadeias não vão cair. Para você ver se as crianças não vão voltar uma a uma para as células. Se o próprio pai que estava resistente não vai enviar essa criança para a sua célula. Usou tanto a mente de muitos que você ficou passivo. Você não dava conta nem de orar. Quantas mulheres ficou em casa escondido morrendo de medo? A sua arma é espiritual. Deus te deu as armas para essa batalha. Sabe, se levanta nesses dias, vai orar, vai jejuar. Jesus diz que tem demônios, caças de demônios, que não saem senão com jejum e oração. E ao invés de você ficar lá na sua casa, comendo diante, faz um jejum e vai orar pelas suas crianças. Menciona o nome delas uma por uma. E se aquela não voltou, faz um jejum só para aquela. E ela vai voltar, porque a vontade de Deus é que todo homem seja salvo. Você crê nisso? Sabe, hoje eu quero te despertar para isso. Para que você possa se levantar em ousadia. Deus te deu uma arma poderosa que é a oração. Quando você ora, é como Cristo orando. E os céus estão abertos diante de Cristo. Os céus estão abertos diante de você também. Você pode reivindicar a salvação das suas crianças. Você pode comandar para que todo demônio solte as crianças da sua célula, do seu bairro. Irmãos, as crianças estão na rua. Porque ninguém consegue ficar 4 meses, 5 meses dentro de casa trancado. Elas não estão podendo ir na escola. Estão podendo ir para os cultos. Mas elas estão lá na rua, você vai para lá também. Você vai se vestir, você vai arrumar uma saia, um laço. Você vai levar sua ferramenta de evangelismo, lá o panfleto dos 5 corações. E você vai evangelizar, boca a boca você vai pregar o evangelho. Porque isso não tem preço. Esse é o tempo, é para isso que o Senhor nos chamou. O Senhor não nos chamou para ficarmos apenas presos também em prédios, em estruturas fechadas. Vamos até onde as crianças estão, né, pastora Débora? A pastora Débora vai mostrar a foto aqui da célula. Foi lá pro campo, foi pro meio da rua. Não pode ir para a célula? Não pode ir para o culto? Então vamos reunir essas crianças aqui na rua mesmo. Encheu de criança. Foi lá para cantar o ABC com os meninos? Dar pipoca para as crianças? Não, foi pregar o evangelho da graça. Porque é isso que as crianças estão famintas. É isso que elas precisam. Elas precisam do alimento. E você tem, meu querido. Você tem recebido tanta mensagem. Você tem recebido tanto pão. Você tem recebido tanta palavra. E agora é o tempo de você repartir. De você compartilhar. Você crê nisso? Sabe, nós precisamos então nos despertar para isso. Para esse tempo. E como? Como que eu apresento o evangelho da salvação? Como que eu falo do plano de salvação? Irmãos, você tem que ser bem habilitada. Para você saber falar de uma maneira eficiente. Porque a atenção das crianças é curta. Então, as meninas vão fazer aqui os workshops das idades. E a gente vai ver que cada idade ela tem um tempo máximo de atenção, de concentração. Então, o máximo ali de um juvenil é 15 minutos. De um baby, então, é 5 minutos no máximo. Que ele consegue parar e prestar atenção em você. Fixamente. Mas também não subestime o potencial de aprendizado das crianças, né? Porque às vezes é aquele que está lá rodando no meio da sua célula, é o que mais sabe falar os versículos de cor. Então não subestime, tá bom? Não é porque o menino está concentrado te olhando ali, que ele não está recebendo. Muitos está debaixo da cadeira, sabe contar a história todinha no final. Mas você precisa pregar o evangelho com espírito,
com o coração incendiado. Sabe por quê? Deus, Ele não usa a sua capacidade humana. Deus, Ele não quer saber se você é habilitada, se você sabe falar bem, se você é formada. Deus, Ele coloca isso como coisas secundárias. Porque Ele usa aqueles que não são. Ele usa aqueles que são fracos mesmo. É aqueles que gaguejam, é aqueles que não sabem falar, é aqueles que são tímidos. Porque essa é a glória de Deus. É usar as coisas loucas do mundo para envergonhar as sábias. Então não se preocupe se você não sabe recortar o EVA, se você não sabe falar bem para as crianças. Se preocupe de uma coisa, você sabe orar? Você sabe falar os versículos? Então é você mesmo que Deus vai te usar. Abra sua boca e eu a encherei, amém? Você precisa apenas se dispor, porque é Deus que vai fazer tudo. Uma maneira eficiente de nós sermos claros no nosso ensino. É claro, irmãos, que todas essas habilidades, esses dons, o Senhor acrescenta para nós. Isso enriquece, né? Deus, Ele não ganha nada com a nossa ignorância. Mas quanto mais capacitados e habilitados, é claro que Ele pode usar. Mas não dependa disso para ser usado, entende? Não é porque você sabe fazer que Deus vai te usar, não. É porque Ele te escolheu e pela graça Ele vai te... Quem salva é Ele, amém? Você prega e o Espírito Santo convence. E aí, como que nós vamos fazer então? Parece simples, mas quando a gente vai fazer é meio complicado. Eu fico vendo as irmãs, né? Às vezes tem dificuldade de memorizar os versículos, de falar os versículos de uma maneira clara. Não adianta eu contar a história que Adão pecou, mas se eu não falar a palavra. As crianças, elas precisam ouvir a Bíblia. Então você tem que falar a palavra escrita. Então o plano de salvação, como que a gente apresenta? Primeiro, de modo completo. Fala assim comigo: modo completo, cronológico e base bíblica. Essa é a maneira de apresentarmos o plano de salvação para as crianças. De modo completo, cronológico e bíblico. O que é o modo completo? Você tem que falar toda a história de Jesus. Jesus, que era Deus, que se fez gente, que veio na terra, viveu como homem, morreu na cruz, ressuscitou, está vivo e vai voltar. Essa é a verdade sobre Cristo, amém? As crianças precisam saber que Jesus é Deus, que veio na terra, se fez homem, habitou entre nós cheio de graça e de verdade, morreu na cruz para nos salvar, ao terceiro dia ressuscitou, está vivo e vai voltar. Esse é o modo completo de você apresentar o plano. Por ordem cronológica, é você mostrar os fatos bíblicos. Então quando a gente pega lá o primeiro coração, Deus me ama. Esse coração está sorrindo porque ele representa Deus verdadeiro, o único Deus verdadeiro. E ele está sorrindo porque ele te ama. Aí você vai falar o versículo. O versículo desse coração, quem se lembra? Porque Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Primeiro momento, cronológico. Mas aconteceu alguma coisa. O que aconteceu? O pecado. E o pecado é o mal que nos separa de Deus. E você vai falar o versículo. Porque todos pecaram e estão afastados de Deus. Romanos 23. E aí você vai para a terceira etapa, entende? Isso é uma ordem cronológica, até chegar na salvação. Então lá no Éden, você não precisa contar toda a história. A gente vai ter um momento aqui em que a gente vai apresentar o plano de salvação de uma maneira mais rápida, para que as crianças possam reproduzir para as outras. Mas aí a gente vai apresentar aqui também um plano de salvação mais completo. A história de Adão e Eva, da criação. Você pode usar todos esses momentos para ensinar as crianças, todas essas histórias, porque tudo está dentro desse plano de ordem completa, mas também cronológica. E você sempre vai apresentar o que? O mais importante. O que é o mais importante? Lembra? Completo, cronológico e base bíblica. A base bíblica é o mais importante, porque ele é a palavra escrita. Amém? Eu quero que o Kleber coloque aí para mim, por favor, o plano de salvação, tá? Assim, como apresentar os 5 corações. Só para a gente ver, porque você vai cansar de ver isso aqui. Mas eu quero que você saia daqui com esse plano afiadinho na sua boca. Para que quando você encontrar com uma criança, você possa apresentar o evangelho para ela. E mais, você possa ensinar a ensinar outros. Tá na pendrive, tá, Kleber?
Então nós vamos ver o plano de salvação com 5 pontos. Nós usamos 5 frases com 5 versículos para apresentar esse plano. Então vamos falar 5 frases. Deus me ama. Jesus morreu por mim. Eu recebo. Estou salvo. Então esse é o plano. Você pode usar as cores. Você pode usar outros tipos de coração, de imagens. Porque o visual é só o plus. Mas o conteúdo que é importante. Então são 5 frases com 5 versículos. Eu quero que agora você escolha uma pessoa aí que está do seu lado, só olha para ela. E nós vamos falar a história do plano de salvação. Você vai evangelizar essa amiga aí que está com você. Tá bom? Pode passar o primeiro. Vai treinando, ó. Então você vai abordar ele e vai falar: olá, você gostaria de ouvir uma história? Olha, fala para ela: veja, esse coração, ele representa Deus, o único Deus verdadeiro. E ele está sorrindo porque ele te ama. Aí fala o versículo para ela. Falou primeiro? Deu para falar de cor? Você vai memorizar isso aqui em nome de Jesus. Amém? Então, primeiro, coração, se apresentou. Segundo, esse coração representa o mal. O mal é o pecado que te separa de Deus. Porque todos pecaram e estão afastados de Deus. E você precisa se arrepender. Aprendeu? Terceiro. Qual que é o terceiro? Mas Jesus morreu pelos pecados. Ele também ressuscitou e está vivo. Pense nisso. Jesus te ama tanto que morreu por você. Porque Cristo morreu por nós, mesmo nós sendo pecadores. Romanos 5:8. Vamos falar o quarto? Quando você convida para Jesus quando você convida Jesus para morar no seu coração, Ele perdoa os seus pecados e faz de você um filho de Deus. A Bíblia diz que todos pecaram, ou todos quanto receberam, foram feitos filhos de Deus. Você gostaria de receber Jesus no seu coração? Então agora faça essa oração comigo. Fala para a pessoa aí. Olha a oração que simples. Próximo. Senhor Jesus, eu creio que o Senhor morreu por mim, perdoa os meus pecados e faz de mim um filho de Deus. Então agora você está salvo. Pela graça sois salvos por meio da fé. E isso é um presente. Aleluia. Viu como é claro? E você apresentou todo o plano de maneira completa, cronológica e com a base bíblica. Amém? Eu creio, sabe, irmãos? Kleber, mostra para mim a foto. Nós precisamos pregar o evangelho da graça. Esse é o tempo. Porque o diabo, ele também sabe que o tempo dele está acabando. Porque está às portas. Jesus está voltando, amém? Está na pendrive também aí, foto. Jesus está voltando e o diabo sabe. E todo o cenário mundial que está acontecendo é porque está se cumprindo as escrituras. E eu fico feliz por isso, porque eu quero que Jesus volte. E Ele vai voltar, mas eu quero levar o máximo de crianças para o reino de Deus. E é por isso que você está aqui. O Senhor quer despertar você para esse tempo. Sabe, Deus quer despertar você para pregar o evangelho. Mas enquanto muitos estão de braços cruzados, achando que as crianças não precisam ser salvas, o diabo está fazendo um estrago. O diabo, ele está ceifando vidas. E essa semana retrasada, morreu uma criança lá em Goiânia. Ela ficou desaparecida, 7 anos. Ficou desaparecida por muitos dias. E os noticiários, os, fazendo as buscas, os noticiários falando.
E acharam o corpo da criança e depois de fazer várias investigações, eles descobriram que ele foi morto pelo padrasto. Um crime bem terrível, não vou entrar em detalhes, mas foi uma coisa que chocou todo mundo quando prendeu o amigo do padrasto e foi saber os detalhes ali da morte. E aí uma pastora da Vinha, que é associada à videira, ela gravou um áudio, uma das irmãs mandaram para nós no nosso grupo, falando que há um mês antes do acontecido, eles fizeram uma entrega de umas casas da prefeitura, né, do governo. Construíram casas para entregar para a população carente. Eles fizeram essa entrega, uma festa. E nessa festa, essa pastora levou a equipe dela para evangelizar as crianças. E aí ela disse que nesse momento apresentou o plano de salvação, 5 corações. E no final fez como nós fizemos aqui, colocou Jesus para colocar uma coroa, para simbolizar que aquelas crianças agora se tornaram filho de Deus. E ela mandou essa foto para nós. Danilo, 7 anos, evangelizado 27/6. Morreu dia 21/7. Foi um crime terrível, mas a alegria de saber que através de pessoas, de mulheres dispostas, aí em um assentamento, aí em uma periferia, sem ter glória nenhuma, sem ser vista, mas lá no céu os anjos estavam aplaudindo o trabalho dessas mulheres. Porque esse menino entrou nos portais celestiais. Porque mulheres usaram a chave que foram entregues para elas. E elas foram pregar o evangelho. E hoje o Danilo está com o Senhor, amém? Sabe, é isso, irmãos, que nos motiva. É isso que nos alegra. Saber que quando você prega o evangelho para ela recebe e ela está salva. O diabo está trabalhando, mas Deus está levantando o seu exército de mulheres, amém? Eu quero que passe o vídeo também, Kleber. Esse vídeo tão lindo, uma irmã da igreja lá de Oeste me mandou. E elas fizeram um drive-thru para as crianças. E elas foram visitar as crianças na célula, porque há 4 meses eles não estavam reunindo as crianças na célula. Nem na célula e nem no culto. E elas saíram de casa em casa. E eu fiquei tão impactada, sabe, com a atitude dessas mulheres, que elas não se conformaram. Elas não ficaram em casa esperando o governo dar o seu ok para os cultos voltarem, para as células voltarem. Mas elas foram na casa de cada criança e ofereceram oração. E elas foram ali, oraram com as crianças. E algumas, até os familiares foram ali também para receber oração. E eu achei tão lindo a cena. E eu queria mostrar para vocês. Para que, sabe, nesses dias o Senhor também possa te encher de estratégias. Que o Senhor possa te encher de capacitação. Queridos, do Senhor é a guerra. E nós somos os comandantes desse exército. Nós estamos na frente dessa batalha. E o Senhor vai compartilhar conosco todas as estratégias da guerra. Você crê nisso? Você precisa se dispor. Sabe, você não tem que ficar lá atrás da guerra, lá com medo, não. Você carrega o próprio Deus dentro de você. E aí quando você chega, é Deus que chega com você. E Ele vai te capacitar. Sabe, Ele vai te dar as estratégias dessa batalha. Ele vai te dar as estratégias dessa guerra. Ele vai mostrar para você o que você tem que fazer. A maneira, irmãos, até a forma de orar Deus vai te dar. Sabe, Deus vai te dar tudo se você pedir para Ele. Porque Ele diz lá em Êxodo 35, que Ele vai nos encher de habilidade para fazer toda a obra de mestre, até a mais difícil. E não há coração duro demais que o Senhor não possa quebrantar. Sabe, não há um pai que possa resistir à oração que um justo faz. O Senhor pode mover nos corações. O Senhor pode fazer os milagres. Basta você pedir. Basta você se posicionar nesses dias. Você crê nisso? Moisés, ele estava diante do mar vermelho. Deus não deu para ele todas as estratégias. Deus foi aos poucos o que era para ele fazer. E aí ele foi lá diante de Faraó, tirou o povo do Egito e agora o mar. Mas isso não estava ali, Deus não me falou o que eu ia fazer na hora que eu me deparasse com o mar. E aí Moisés então ora a Deus e Deus dá a ele toda a estratégia. Deus fala para Moisés, estende o cajado. E aí Moisés estendeu o cajado. Coloca ele agora no mar. Quando Moisés estendeu o cajado sobre o mar se abriu e o povo passou. E quando o exército de Faraó veio, todo mundo se afogou.
Porque o Senhor, Ele nos dá estratégia. Mas você precisa se dispor. O Senhor está te falando agora, estende o seu cajado. O Senhor te deu um cajado. Porque você é o pastor desse rebanho. O Senhor entregou nas suas mãos um cajado para você conduzir as ovelhas. E o Senhor vai te dar as estratégias. E se o mar não se abrir, Deus vai te fazer andar por sobre as águas. Mas você não vai ficar parada. Você vai colocar o seu pé na água. Você vai marchar. Você vai pregar o evangelho para as crianças. Amém? Nós não vamos parar. O vídeo não funcionou, fica de pé. Gostaria de chamar a equipe de louvor aqui. Querida, eu quero que nós vamos ministrar essa canção. Sabe, você vai agora encher o seu coração de fé. Essa canção fala assim: sonda-me, Senhor, e me conhece. E o refrão dela é forte, porque fala assim: como um farol que brilha à noite, como ponte no deserto, como flecha que acerta o alvo. É isso que você vai ser nas mãos de Deus. Você quer? Você vai cantar isso se você quer. Porque canções são orações. Deus ouve a sua canção como uma oração. E se você deseja nesses dias ser um farol que brilha à noite, que ilumina as trevas, você quer ser esse farol? Porque a luz do mundo mora dentro de você. A luz do mundo habita dentro de você. Deixa essa luz brilhar. Se você quer ser essa flecha que acerta o alvo, você não vai errar. Deus vai te fazer correr e não se cansar. Deus vai te lançar assim, em lugares estratégicos. Você vai na rua certa, onde tem milhares de crianças esperando serem evangelizadas por você. Você vai ser essa flecha que não vai perder tempo, que não vai perder o tempo da sua oportunidade, porque você está nas mãos do Senhor e é Ele quem vai te lançar. Amém? E você vai ser essa ponte no deserto. As crianças não vão perecer no deserto. Você vai ser o Moisés, que não vai negociar as crianças, que vai conduzi-las. Sabe que lá em Números, quando o povo foi se apropriar da terra, Deus falou para eles: aqueles contados de 20 anos para cima, eles não vão entrar na terra, porque eles desdenharam a terra que eu dei. Porque eles disseram: como presas eles serão. Eles a terra, por isso eles não entraram. Mas a geração de 20 anos para baixo, o que era isso, irmãos? As crianças. Aquelas crianças que Faraó tentou prender lá no Egito, foram as crianças que entraram lá na terra. Amém? E hoje, o Senhor está nos entregando essas crianças nas nossas mãos. Por isso, feche os seus olhos. E peça isso para o Senhor, de todo o seu coração. Senhor, e me conheces, quebranta o meu coração. Fala isso para o Senhor. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então fala para Ele: usa-me, Senhor. Usa-me, oh, Espírito Santo, Senhor. Usa-me, sonda-me, sonda-me, Senhor, e me conheces. Peça isso de todo o seu coração. Feche os seus olhos, canta isso para o Senhor. Transforma-me conforme a tua palavra. Oh, Espírito Santo, E enche-me até que em mim se ache só a ti. E então erga suas mãos, fala para Ele: Senhor, usa-me, oh, Espírito Santo, fala para Ele como um farol. Que brilha, oh, Jesus, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, aleluia. como flecha que acerta. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Fala para Ele: Eis aqui
coração. Sonda-me, Oh, Espírito Santo, quebranta-me, usa-nos, Pai. Usa-nos, Senhor. Usa-nos, Pai. Nos leva até onde as crianças estão. Senhor, enche as minhas irmãs com espírito de ousadia. Em nome de Jesus. Fala para ele, sonda-me. Oh, Espírito Santo. Usa, Senhor. Enche, enche. Enche, Senhor, a vida de cada uma delas, Pai. Oh, em nome de Jesus. Fala para ele. Usa-me, Senhor, como um farol, Pai. Em nome de Jesus. como um farol que brilha à noite. Sim, Pai. Ponte sobre as águas, como abrigo no Aleluia. Fala para ele. flecha Eu quero Jesus. ao alvo. Quero ser usado da maneira Aleluia. que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida. Aleluia. Usa-me, Usa-nos, Pai. Senhor, usa-me. De mãos erguidas, vai pedindo para o Senhor. Pede para Ele te usar. Erga sua voz agora. Fala, Pai, me usa. Me usa, Senhor, para alcançar as crianças. Me usa, Senhor, como uma flecha nas suas mãos. Erga sua voz, querido. Enche o seu coração de ousadia agora. Enche o seu coração de fé. Vai falando para o Senhor. Senhor, me dá estratégias. Me dá estratégias, Pai, para evangelizar. Senhor, me dá ferramentas. Senhor, me capacita, me habilita, me levanta, me estabelece, me envia. Senhor, porque eu quero ser o pelo Senhor. Vai erguendo a sua voz. Vai falando, Senhor, eu não aceito as crianças não irem na minha célula, mas eu vou até onde elas estão, em nome de Jesus. Vai orando, vai pedindo isso para o Senhor. Ora agora, não tenha pressa. Eu quero que você ore, irmãos. Nós estamos reunidos em nome de Jesus. Nós estamos aqui como igreja e as portas do inferno não prevalecer contra a igreja do Senhor. Por isso agora eu quero que você comece a orar pelas suas crianças, pelas crianças das creches, a sua célula que é na creche, chama a existência agora, em nome de Jesus. A sua célula que está pequena, ou que as crianças ainda não voltaram, começa a declarar. Começa a declarar, porque é um ambiente preparado para isso. Nós vamos profetizar, nós vamos declarar, Senhor, em nome de Jesus. Pai, dá ousadia para essas mulheres, dá estratégias, Pai, dá, Senhor, revelação, entendimento. Tira, Senhor, toda passividade, tira todo medo, em nome de Jesus. Eu declaro, Senhor, mulheres ousadas, Deus, elas não vão negociar. Coloca o cajado na mão dessas pastoras, Senhor. Coloca o cajado nas mãos delas, porque elas vão apacentar milhares de crianças. Elas vão levar muitas, Senhor, para o seu aprisco. Em nome de Jesus eu profetizo, eu declaro que você vai sair daqui cheio de projetos, cheio de estratégias, cheia de sonhos. Em nome de Jesus, o Senhor vai te levar naquela rua onde há muitas crianças. Eu vejo muitas irmãs aqui na praça reunindo com crianças e elas erguendo as mãos, recebendo Cristo, recebendo o presente, recebendo a salvação. Eu creio, eu vejo muitas aqui em salas de aula. Esse ano ainda, Senhor, esse ano nós vamos para as creches, Jesus. Esse ano, Pai, nós vamos levar esse livro para as crianças, Pai. Esse ano nós vamos, Senhor, eu profetizo isso. Eu creio que não há imposto, Senhor. Deus, enche as minhas irmãs de ousadia, abra os olhos espirituais. Tira, Senhor, o medo, tira a cegueira, tira, Senhor, as cadeias que estão te prendendo. Irmã, agora pisa na cabeça do seu acusador. O seu inimigo tentou colocar correntes nos seus pés para te prender. O diabo tentou colocar a tapa na sua boca para te calar, mas ele já derrotado. Em nome de Jesus, ele está derrotado. Ele está derrotado. Anda ao Senhor agora. Aqui é o ambiente que o Senhor preparou para isso. Não tenha pressa. Aqui é o lugar que o Senhor separou. Esse é o tempo que Ele escolheu para nós, como igreja, como representantes desse exército, orarmos, quebrando cadeias.
Cadeias de incredulidade, cadeias de medo. Você que pensou em desistir da sua célula, o Senhor está te dizendo: levanta, levanta e vai buscar as suas ovelhas. Vai até onde elas estão. O Senhor diz para você: vai, querida, vai, estende o seu cajado, pisa na água, não tenha medo, não se cale, não se envergonhe. Em nome de Jesus. Oh, Espírito Santo, levanta as mãos, vamos declarar como um farol. Fala isso pra Ele. É isso que Deus vai fazer de você. Sobre as águas como abrigo. Você vai ser esse abrigo, esse lugar seguro para as crianças. A célula é um lugar de proteção para elas. Usa. Que te agrade qualquer hora. Pensa bem no que você está declarando. Erga as suas mãos mais uma vez, pede para Ele, porque Ele vai te usar. Ele vai te usar. Oh, Jesus, como um farol, Pai, eu vejo, Senhor, elas entrando, e luzes, reinos estabelecidos por Deus. Ah, um colinho seguro para as crianças, o colo de Jesus. Envia essas mulheres, Pai. Em nome de Jesus eu profetizo. Jesus aqui, Pai, envia-nos a nós. Envia-nos a nós, Pai. Nos envia, Pai. Ah, Espírito Santo. De mãos erguidas, fala assim: eu creio que eu recebi o Espírito de Deus e Ele está sobre mim, e esse Espírito me ungiu para pregar as boas novas do Evangelho, a pôr em liberdade os algemados, a colocar uma coroa em vez de cinza, óleo de alegria em vez de vestes de pranto. Oh, eu declaro que a unção de Deus me capacita a evangelizar, e através de mim milhares de crianças serão salvas. Se você crê, aplauda o Senhor, amém? Ah, Senhor, diga glória a Deus, diga aleluia. É assim que vai ser. Prepare os teus cestos, porque vai ser grande a sua colheita, amém? Eu creio nisso, irmãs, em nome de Jesus. Você pode se assentar. Nós vamos ter agora uma ministração.